Olá, uma excelente reunião para nós. Hoje eu estou, diferentemente, estou fora do meu estúdio. Eu estou dentro de uma casa espírita e, bem, Gladys, tudo bem? Muita paz para todos nós. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, para que nós possamos, como eu disse, hoje eu estou num ambiente diferente. Eu estou, inclusive, numa sala mediúnica, mas vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo, Missionários da Luz, hoje, tratando do tema proteção. Lembrando que nós estamos estudando a reencarnação de Segismundo. E, evidentemente, talvez me perdoe aqui a digressãozinha, a iluminação não está legal, não está bom, porque eu estou realmente, como eu disse, numa sala mediúnica. Não terminou o trabalho, senão eu vou ficar para fazer a nossa live, para dar continuidade ao estudo do Missionários da Luz, tá bom? Então, fora esses detalhes aí, vamos dar continuidade então. Vamos lá, ele diz o seguinte: no dia imediato, logo que descansei de meus quefazeres, atinentes à tarefa comum, eu regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo, que é o Herculano, né? E os espíritos construtores, que são aqueles responsáveis de acompanharem toda a estruturação cromossômica e genética desse corpo que está sendo formado do Segismundo. Lembrando que esse processo, no mínimo, para uma total proteção, levará 21 dias, né? Agindo na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Aí aparece um outro personagem nessa história, que é o Apuleio. Apuleio, ele é um cientista, ele realmente é alguém que conhece bastante o processo reencarnacionista, sob o ponto de vista de detalhes técnicos, do qual eu não vou entrar. Porque o nosso objetivo aqui é ter uma ideia doutrinária, então sob um enfoque mais doutrinário de um processo reencarnatório, e não um aspecto propriamente dito técnico sob o nome da medicina, que fugiria um pouco do nosso objetivo aqui, né? Lazarine, boa noite para você. Então vamos lá. O Apuleio é um chefe que recebeu o André Luiz com muita amabilidade. Raquel, diferente do dia anterior, né? Ela estava fisicamente, como ele chama aqui, estava super agitada, ela estava inquieta, né? Porque nesse momento houve a ligação já do perispírito do Segismundo com aquele óvulo, lembrando aqueles 5 minutos, né? Até romper, até chegar ao centro do óvulo, mais 15 minutos e tal, até aí a ligação completa do perispírito de Segismundo. Regina, ou Alice, boa noite. Então vamos lá. Por enquanto, durante alguns dias, a Raquel, em função desse processo complicadíssimo da reencarnação, ela permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Essa explicação ela está sendo dada por Apuleio, que é um técnico que acompanha várias reencarnações, conhece bem o processo. Não conseguirá ela, Raquel, dormir? Perguntou o André Luiz, né? Aí o Apuleio respondeu mais tarde: por agora, ela terá um sono reduzido, até que se formem os chamados folhetos blastodérmicos. São termos técnicos que nós não vamos entrar em detalhes. É o serviço inicial do feto, e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento dessa estrutura de um novo corpo em formação. E vai o André Luiz anotando, né? Anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. Apuleio, esse chefe dos serviços, explicou para André Luiz que a engenharia orgânica reclama bases perfeitas. O corpo carnal
é também um edifício delicado e bastante complexo. Por isso, é muito importante, é urgente cuidar desses alicerces com serenidade e conhecimento. Então veja o que o Apoleio está dizendo para o André Luiz dessa preocupação, por qualquer engenheiro que faça uma construção, uma edificação de um prédio, ele tem uma preocupação muito grande com a base, né? Com as esculturas, com as fundações, né? Que ele precisa saber qual o terreno que ele está lidando, ele vai fazer prospecções, etc, etc, para que ele possa ter uma base naquilo que, depois dos seus cálculos de estrutura, levante um edifício. Pois bem, da mesma forma, um corpo físico precisa de todos esses detalhamentos técnicos para que o espírito reencarnante encontre esse arcabouço bem estruturado, né? Muito bem fundamentado, com bons alicerces. E aí vocês vão entender por que leva, pelo menos no mínimo, de uma precaução extrema, 21 dias no mínimo, a partir da concepção. Concepção, ou seja, a partir da ligação do perispírito do reencarnante com o óvulo. Reconheci o serviço de divisão celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirídico reduzido. Esse processo era mecânico, obedecendo a disposições naturais no campo orgânico. É mais uma curiosidade do André Luiz. Primeiro, ele reconheceu, né, ele conhecia os processos das chamadas divisões de cisciparidade das células, né, que são os processos de multiplicações permanentes das células para a formação de um tecido ou de um organismo, e o ajustamento desses corpúsculos divididos ao molde, sempre ao molde do corpo perispirídico reduzido. Então, as células iam se acoplando ao molde do perispírito do Segismundo de uma forma mecânica. Há uma atração mecânica, né, dessa atividade microscópica das células em multiplicação, acompanhando o molde, que é o perispírito, no caso aqui, um perispírito reduzido do Segismundo em um processo de reencarnação, obedecendo, evidentemente, as leis também do corpo físico, as leis naturais, as leis do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia um toque magnético das entidades em serviço. Então, importantíssimo, sabendo que o nosso corpo, na realidade, o corpo físico, o corpo humano, é um conglomerado eletrônico. Na realidade, o nosso corpo é um conglomerado eletrônico, né? Regido pela consciência, somos nós, luz, nós somos chama divina, nós somos centelha divina. Então, nós é que comandamos essa estrutura todinha eletromagnética que é o nosso corpo. A base do nosso corpo é o átomo, e o átomo é exatamente um quanto de energia, porque tanto é que tem um elétron. O elétron produz eletricidade, tem um próton, tem um nêutron, tem os elementos subatômicos já conhecidos pela física. Mas nosso corpo é todo eletrônico, é todo eletrificado, né, e magnetizado. Então, existe um campo magnético e existe uma expansão elétrica em todo o corpo físico. Veja a complexidade desse corpo físico. E o magnetismo entra exatamente em serviço para a manutenção do equilíbrio e da harmonização desse corpo, que é muito também complexo. Toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Apoleio, que é o chefe técnico responsável por esses momentos da reencarnação, de forma atenciosa, diz: temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo do feto. É muito importante remover os empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero de Raquel. Para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início. Tal a sensibilidade, tal a vulnerabilidade, tal a complexidade de um processo reencarnatório, esses primeiros momentos são extremamente sensíveis, e é isso que ele está dizendo, né? Muitas vezes tão dificilmente projetada, elaborada, não venha a falhar de início, porque existem muitas reencarnações realmente que acabam falhando desde o início, até mesmo por muita preocupação da mãe, muita preocupação do pai, muita preocupação do espírito reencarnante, e nesse conjunto, efetivamente, vão ser trazidos grandes problemas, né? Por falta de colaboração do nosso plano,
onde são tomados os compromissos. Em razão disso, o aborto muito raramente se verifica obedecendo à causa de nossa esfera de ação. Então, nós vamos entrar num tema muito polêmico, é a questão do aborto. Antes de continuar, eu quero avisar os meus irmãos que eu estou num ambiente diferente, eu estou numa casa espírita, uma casa que eu presido, né, e fundei há mais de 50 anos, me perdoe minha autopromoção, eu sou um dos idealizadores desta casa aqui, eu estou longe daqui há algum tempo por causa da pandemia. Hoje nós temos aqui uma confraternização, eu vim para cá, e certamente vocês ao fundo podem ouvir alguns ruídos. Eu pediria para que houvesse um esforço para que tentassem neutralizar esses sons, mas eu não estou realmente, né, no meu estúdio, e pelo menos considerassem essa condição bem especial hoje na minha exposição. Mas por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos, em razão disso, o aborto muito raramente se verifica obedecendo à causa de nossa esfera de ação. Ele está dizendo o seguinte: dificilmente ocorre um aborto natural considerando as intervenções permanentes da espiritualidade para que não haja. Eles fazem tudo para manter o feto, eles fazem tudo para o desenvolvimento do embrião, eles fazem tudo para essa proteção. Então, não existe aborto causado, digamos, obviamente, pela espiritualidade. Em regra geral, origina-se sim os abortos, segundo eles aqui, do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas. Em outras palavras, quando ocorrem abortos, normalmente, ou natural pela natureza, a própria biologia, há dificuldades em algum momento do organismo da mãe, etc., pode haver um aborto natural. Mas, em regra geral, o aborto origina-se em função da defecção, do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas na paternidade, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Ou seja, existe também a questão da total inconsciência, e ele chama de inconsciência criminosa, daquelas que sequer querem ser mães, não estão preparadas para isso, são irresponsáveis e acabam expulsando, na visão dele, né? E na nossa visão espírita também, né? Uma irresponsabilidade a expulsão de um ser em um processo de renascimento. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor de resistência aos projetos de fuga ao dever, mesmo quando muitas mães querem recuar no processo gestatório e não querem um filho e tentam expulsá-lo, às vezes mentalmente, para que ocorra o aborto. Ele está dizendo que tudo a espiritualidade faz para opor resistência, ou seja, para colocar toda a resistência a esse projeto de fuga das mães ou dos pais que não querem ser, né, essa responsabilidade. Quando essa fuga representa um mero capricho, da irresponsabilidade sem qualquer base em programa edificante, claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, de forma transitória, esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Ou seja, ele está dizendo que essa interferência para não ocorrer o aborto em determinadas situações mais extremas, evidentemente que a própria espiritualidade acaba tendo seus limites para evitar esse aborto. Eles têm até um limite, mas até um certo limite eles não conseguem, digamos que, obstar esse aborto provocado por pais, nesse momento, com uma irresponsabilidade muito grande diante do compromisso assumido desse espírito reencarnante. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregue à própria sorte. Ou outra, o que ele está dizendo é o seguinte: nós fazemos tudo para que não haja o aborto. Nós temos muito trabalho para manter um processo desde o feto, desde o desenvolvimento do embrião até o renascimento, e mais do que isso, né, até os 7 anos de idade, eles acompanham com muito zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade do trabalho que eles abraçaram, a espiritualidade. Mas existem tanta insistência de mães hoje na Terra que não querem, e os países, 90% dos países do mundo de hoje, do mundo contemporâneo, tem leis que legalizam o aborto, né? São países que no Brasil estão doidos para fazer isso.
E esses países que legalizam o aborto está acontecendo direto, o tempo todo, as pessoas estão abortando direto. Eu estou tocando um assunto que eu disse que ele é um assunto sensível, mas é um assunto real. Nós não estamos inventando nada, é o que está acontecendo no mundo de hoje. E ele está dizendo, a espiritualidade tenta evitar, né, exatamente até um certo ponto, que esses abortos aconteçam, né, mas em algum momento eles são até obrigados a deixar as pessoas entregues à própria sorte. Olha, é isso que vocês querem? Então vão em frente, porque nós não podemos fazer mais do que isso. Nós vamos proteger até um certo ponto, porque o resto é decisão de vocês. Imagine em países, a maioria dos países que tem a legalização do aborto, isso é feito com muita facilidade. Hoje a medicina, que eu não considero uma medicina, nesse caso, que comete aborto, para mim não deixa de ser, me perdoe o termo, para mim é uma medicina assassina, porque é uma medicina que o médico ele faz toda uma promessa de obediência ética aos propósitos de Hipócrates e etc., dentro da busca, dentro da linha da ciência da saúde, para dar vida, para preservar a saúde, para dar vida e preservar a vida, e de repente, oficialmente, os estados, os mais poderosos países do mundo e outros periféricos, permitem uma boa, né? E isso tem que ser repensado, porque isso traz para o nosso planeta consequências gravíssimas, porque está se fazendo uma interferência indevida à lei da vida, porque quem dá a vida é Deus. O homem não tem o direito de tirar a vida em nome da ciência, inclusive. Então, por isso que eu digo e reafirmo que a ciência que trabalha exatamente nessas condições é uma ciência, me perdoa, como eu disse, eu estou aqui meio improvisado, né? Ela está provocando, ela está cometendo um assassinato para essa criança, sem dúvida, para esse ser, para esse reencarnante. Isso tem que ser repensado. Esse tema aborto é um tema que precisa ser muito bem estudado, muito bem analisado por todos nós, né? Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores, agindo na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Aí volta mais uma vez a figura do Apuleio. O chefe recebeu com humildade, e nós conversamos sobre esse tema ainda há pouco, falando sobre a questão do aborto. Agora, eu gostaria de parar para que nós possamos refletir exatamente daquelas pessoas que já em algum momento acabaram, por falta de uma colaboração de pessoas amigas, né, acabaram cometendo o aborto, né, por excesso de leviandade, por inconsciência, enfim. Na verdade, quem foge ao dever se responsabiliza e abraça a responsabilidade dessa fuga. A verdade é essa, porque a lei é a lei da vida, a lei de Deus é a lei da vida, né? Então, vai dizendo aqui, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes, claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, repito, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós somos compelidos a deixá-los entregue à própria sorte. É o que está acontecendo no mundo de hoje. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Isso está acontecendo no mundo inteiro de hoje, inclusive, né? O índice de crescimento está muito limitado, poucas gerações de crianças, né, em alguns mundos já em um processo de causa e efeito. Quando não procederam de semelhante modo no presente sequioso de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Em outras palavras, existem doenças de etiologia obscura, segundo Chico Xavier, de mães que em outras vidas ou nessa cometeram realmente esse tipo de delito e que trazem graves problemas no campo da fertilização, até mesmo não conseguem gerar filhos, já trazidos como traumas de vidas passadas também, né? As definições de Apuleio aclaravam meu raciocínio referentemente aos graves problemas da luta humana. Interessado em aprender
Cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnéticos às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-se do Apuleio, a fim de recolher algumas outras informações, e diz a ele, o André Luiz, impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? Então essa é a pergunta que ele faz. Por que processos conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento do masculino mais apto é outra coisa que chamou a atenção dele. Como é que foi feito o processo de escolher o elemento que desse as condições da estrutura masculina para a reencarnação de Segismundo? Já conversamos da última vez. Como é que os espíritos fazem isso? Quem fez diretamente, no caso de Segismundo, foi o Alexandre. E ele conseguiu fazer isso selecionando o espermatozoide mais apto, com características tais em termos de mapas cromossômicos e genéticos, que na combinação dentro da lei biológica, dentro da embriologia, fizesse exatamente a geração de um ser, de um corpo masculino. No caso, escolhido o espermatozoide com características masculinas para dar essa caracterização de gênero para o Segismundo. Isso foi feito por Alexandre, com muita propriedade. Mas acontece que nem todas as reencarnações têm os Alexandres. Essa é a discussão feita aqui e que o André Luiz queria saber, porque nesse momento o Alexandre ajudou na caracterização da própria condição do sexo do Segismundo. E quando não acontecem as reencarnações com esse acompanhamento tão detalhado, porque são reencarnações muito específicas, a maioria das reencarnações não são exatamente acompanhadas assim como o de Segismundo, porque ele mereceu esse processo de acompanhamento. Em todos os casos de fecundação, pergunta o André Luiz, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Ou seja, será que em toda reencarnação existem os Alexandres para fazer essa seleção, para caracterizar se vai ser homem, se vai ser mulher? Apuleio ouviu essas perguntas de André Luiz, com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas, e informou ao André Luiz o seguinte: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela, Raquel, recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhes o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos. Dirigidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiência multimilenária na alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhes os informes para pequenos esforços no sentido de escrever para os leitores encarnados, então o André Luiz está dizendo o seguinte, ele deu toda a explicação. Eu estou tentando entender o que você está me falando, mas eu estou tendo dificuldade de compreender o que você está me falando. Aí o Apuleio disse para ele o seguinte, teríamos grande dificuldade em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno nos processos da reencarnação. Não é uma coisa tão simples, tão matemática assim, 2 mais 2 fazem 4, não é uma coisa tão simples assim. Até porque o próprio Alexandre, ele faz uma afirmação de que não existe uma reencarnação igual a outra. Não existe uma igual, nem desencarnação. Todas têm a sua especificidade, até porque nós somos únicos no universo, nós somos indivíduos. Então, é o que o Apuleio está dizendo aqui, é uma coisa realmente nós tentarmos explicar aos homens terrestres. O fenômeno da adaptação das energias maternas, realmente nós teríamos grande dificuldade de explicar isso. Isso Apuleio. E considerando essa pergunta de André Luiz mais complicada, mais profunda, como é que se dá isso? Porque, repito, a questão da escolha do sexo, principalmente,
Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Então, não somos nós que vamos ter capacidade de compreender, né, esses enigmas que envolvem todo um processo reencarnatório. Quem diz isso? O Apuleio. Então, nós da Terra, nós que estamos aqui conversando, precisamos dar um pouco mais de tempo para que a espiritualidade venha trazer para nós certas informações que por agora seriam para nós incompreensíveis. É isso que ele está dizendo para André Luiz na década de 40, porque esse livro já tem alguns anos, né? Eles se alimentam diariamente de formas mentais sem utilizarem e vai falar sobre nós, essa questão da formação do ser a partir de um perispírito, que o perispírito é que dá molde a essa estrutura dentro da embriologia, como é que isso acontece, já que o perispírito é que é a forma legítima, e como é que as células físicas acompanham essa forma energética, etc, etc. E ele vai fazer uma metáfora aqui. Nós, nos alimentamos diariamente de formas mentais, sem utilizarmos a boca física, valendo-nos da capacidade de absorção do organismo perispirítico. Mas ainda não sentimos a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. Eu vou explicar, eu estou lendo aqui, mas vou explicar o que ele está falando. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Ele está dizendo, em outras palavras, ele está falando de um processo, de uma formação de uma criança em um processo reencarnatório do qual as mentes são muito importantes, sobretudo a mente do reencarnante e a mente da mãe e do pai, claro, também. Mas, e como é que isso acontece em termos mentais? Ele diz que nós também nos alimentamos e formamos, através dessas alimentações, a nossa saúde ou a nossa doença. Às vezes nós recebemos alimento mental que é trazido por aquelas pessoas que nós convivemos, temperados com o magnetismo pessoal de cada um. Uma pessoa negativa, uma pessoa violenta, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que tem só pensamentos pessimistas, eles vão trazer para nós essas energias, e se nós entrarmos em sintonia com elas, nós vamos nos alimentar disso, e certamente faremos o mesmo que elas fazem. Por isso que é muito importante nós selecionarmos as nossas, até mesmo as pessoas do qual nós convivemos, selecionar no sentido de, se elas são ainda muito tóxicas, para não nos intoxicar, oremos por ela. Se elas ainda nos trazem muitas energias desconfortáveis, oremos por ela, mas não assimilemos, porque senão vamos nos alimentar, e dessa alimentação, evidentemente, muitos de nós dependemos às vezes e necessitamos, em vários campos, no campo do poder, no campo do sexo, no campo de vários campos de desregramentos sexuais, sobretudo na vida de hoje. Por isso que muitos abortos, porque na realidade o aborto caracteriza exatamente a imprudência, a insensatez, a irresponsabilidade daquelas pessoas que acham que não tem nada a ver uma coisa com outra. Num processo em que um ser humano, através de uma comunhão sexual, né, e a partir daí, por permissão da espiritualidade, gerou-se um ser humano, evidentemente a ciência, que eu chamo de a medicina, que acaba assassinando através do aborto as crianças, fazem isso para que as pessoas continuem no desequilíbrio. Não, continua, não tem nada a ver. Se nascer um embriãozinho aí, a gente tira, não tem nenhum problema. Só que esses abortos acontecem até 4 meses, 5 meses, né? E tem gente até querendo fazer isso já após o nascimento nos Estados Unidos. Eu sei dos casos de infanticídios, né? Quer dizer, que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. O homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Aí o Apuleio perguntou: em sua experiência última na crosta terrestre, André Luiz, você nunca sentiu perturbação do fígado depois de você ter brigado com alguém mentalmente, brigado com alguém verbalmente, você ter realmente tido um atrito, né, através de uma palavra mais áspera? Você jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? E quem de nós não recebe isso, né? A gente acaba tendo um certo desequilíbrio momentâneo, o coração dispara quando nós temos uma notícia que nos angustia, né? Porque
a desarmonia orgânica, segundo ele, né, a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade, é que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. Do ponto de percepção, está efetivamente no cérebro. Mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ele ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células, com grande prejuízo para as suas zonas mais vulneráveis. Apuleio considerou ainda: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com ele dezenas e dezenas e dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como nós vamos conseguir informar com exatidão a eles esses detalhes, essas minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Precisamos esperar pelo concurso do tempo para harmonizar as nossas experiências. André Luiz diz ainda: hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alteração do meu campo emocional. Muito bem, falou Apuleio. Satisfeito que estava o Apuleio diante da compreensão do André Luiz. Sabe por que acontece isso, André? É que você está fazendo um longo curso de autodomínio, então para você está bom. E os que não fazem? Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. E o Apuleio continuou dando essa aula para o André Luiz. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, tudo isso para falar sobre isso, que o André Luiz ficou com muita dúvida. Como é que o Alexandre conseguiu ajudar a fazer através de ele magnetizar especificamente daqueles milhões de espermatozoides, do qual tinha toda uma mensagem genética, né, cromossômica, para a formação de um corpo masculino? O Apuleio vai dizer o seguinte para ele: cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso que depende do setor do merecimento. O Segismundo mereceu esse processo de escolha de um espermatozoide mais bem preparado, para que, unido ao óvulo feminino, forme um corpo masculino realmente saudável, porque o Segismundo precisava de um corpo sadio, embora ele trouxesse uma mancha energética de um assassinato de vida anterior, no coração do qual, pelo comportamento dele, ele poderia neutralizar as consequências de uma grave problemática cardiológica. Isso também foi explicado. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. E em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Maravilhosa explicação foi dada aqui, olha só. Então a mãe está equilibrada, o Markel está equilibrada, o Adelino está equilibrado, o Alexandre está acompanhando, temos um Herculano, temos um Apuleio, temos vários espíritos envolvidos na reencarnação especialíssima, porque nem todas as reencarnações são tão especiais como a de Segismundo. Então há todo um processo favorável para que esse espermatozoide escolhido, já com característica para a masculinidade, pelo próprio Alexandre, ele ganha a sua corrida e encontra um óvulo também harmonizado em função de ser alimentado mentalmente pela futura mãe. É o detalhe do alimento mental, a força mental nesse momento. Então esse óvulo está numa harmonia muito boa para receber
esse espermatozoide que vence a corrida com a ajuda de Alexandre, e nessa harmonia o processo acontece e realmente dá um super, vamos chamar assim, um super poder em um processo de uma fecundação a partir do óvulo, através do zigoto. Então houve aí uma escolha muito, mas nem sempre é essa escolha. Então como é que ocorre? Se a mãe é equilibrada, embora não haja uma ocorrência de um espírito fazendo uma seleção do elemento masculino ou feminino, tá? O que vai acontecer pela lei da natureza? Se for uma pessoa desequilibrada, o óvulo dessa pessoa desequilibrada não estará em harmonia. Evidentemente, o espermatozoide, que é uma lei natural, né, nessa corrida vai em direção a esse óvulo, tá? Se a pessoa está desequilibrada, por atração, o que vai acontecer, né? Por atração, por sintonia magnética, de alguma forma haverá uma fecundação, mas poderá haver uma fecundação com alguns problemas. Aí há o acaso, não há o acaso, há a sintonia, há o processo de atração e há a necessidade desses pais e desse espírito reencarnar nessas condições. É isso que está sendo dito. Então, quando há o equilíbrio, as coisas acontecem com equilíbrio e harmonia. Quando não há o equilíbrio, evidentemente, haverá uma reencarnação problemática, do qual muitas vezes, e a gente percebe isso, houve um acaso, uma pessoa que está não programada a reencarnar, é uma mulher de vidas passadas e reencarna num corpo que se formou em características masculinas, e ela não vai aceitar isso. Olha só, parece que é o acaso que está aí. Não é o acaso, existe a sintonia, a necessidade, existe exatamente todo um jogo em que não existe o acaso. Então, nessas condições, o que vai acontecer normalmente, se esse espírito não estiver preparado para receber um corpo diferente, como eu disse da última vez, ele certamente vai rejeitar esse corpo. Esse espírito vai rejeitar esse corpo que foi formado no útero, depois de nascido e enquanto estiver sobrevivendo. E muitos, por não aceitarem essa condição de inversão, certamente vai tentar mutilar esse corpo. Esse é o problema, não porque vem com uma inversão no campo psicológico, isso não tem problema. Você pode ter um corpo masculino com uma tendência maternal, com uma tendência feminina, sem que você se caracterize uma pessoa desequilibrada, porque você é uma alma feminina no corpo masculino, como eu dei exemplo realmente de missionários, o próprio Chico, o próprio Divaldo e outros. Pois bem, mas quando você não aceita essa realidade, por desequilíbrios, por inaceitação, por insubmissão às leis que regem a necessidade do seu crescimento, e você acha que não tem nenhum problema, porque o discurso de hoje é porque não tem problema, você vive a vida que você quiser, na sua liberdade, que é mais libertinagem do que liberdade, não é livre-arbítrio coisa nenhuma, né? É uma irresponsabilidade, a insubmissão às leis de Deus. Aí o que acontece normalmente? E aí que vai o perigo para esse espírito, é você mutilar o seu corpo. Não, eu não aceito esse meu corpo, eu não deveria ter nascido dessa forma, porque eu não me sinto desse jeito, eu não sou desse sexo. Aí você começa a criar, dentro dessa ciência que mata também através do aborto, também faz esses aleijamentos. No meu modo de pensar, você está descaracterizando um processo reencarnatório por necessidade. E evidentemente isso vai trazer um ônus para quem realmente fez essa opção. Isso é natural, isso não é castigo. Vai haver um processo natural de uma necessidade de reparação dessa rebeldia. Se aceitou, se está realmente num corpo diferente da sua estrutura psicológica, conviva com isso. Tenta conviver de forma digna, escolhendo os melhores caminhos, embora ainda todos os preconceitos na sociedade. Porque há muito preconceito. Quando você olha uma pessoa realmente com características femininas, com jeito masculino ou vice-versa, as pessoas têm os seus preconceitos, mas já é um processo profissional e expiatório também para esse espírito. Ela precisa também passar por esses momentos, né? Para ela é importante para esse momento. Agora não tem que se rebelar, porque se rebelar, ela vai criar mais complexidade na sua rota evolutiva. Em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro da mesma espécie, as células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Por isso que ele está dizendo a dificuldade que nós, espíritos superiores, teremos para explicar o homem de hoje, essa complexidade da reencarnação, sem esse acompanhamento, como é que se dá essa atração, né? Como é que se é formado o corpo masculino, o corpo feminino, sem esse acompanhamento tão específico que nós estamos acompanhando do Segismundo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, no caso o óvulo, né? Na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro
que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas e missões ou provas necessárias. Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Então, em algumas obrigações determinadas por certos espíritos em um processo reencarnatório, esses espíritos especialistas em também reencarnação, eles têm um determinado poder, ele chama de um suficiente poder para algumas intervenções biogenéticas, mas um poder dentro de uma faixa de limites. Eles não têm todo o poder para interferir em todo o processo reencarnatório, que existe também um ajustamento dentro da lei dos reflexos porque a reencarnação se dá há milhões e milhões de anos no ser humano. Então existe também todo um reflexo, né, de reencarnações ocorridas durante esses milhões de anos, que nós ainda teremos dificuldade de entender. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio fora da Câmara de Serviço. Muito gentil, Apuleio convidou-me a acompanhá-lo, apresentou o seu grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel. Uma coisa interessante que vai acontecer aqui agora é que esses três espíritos eram duas senhoras, né, que eram amigas de Raquel, e um amigo de Segismundo, que estavam querendo realmente testemunhar-lhes o afeto, a dedicação na experiência em curso. Ainda não tinha passado 21 dias, e eles queriam visitar Raquel, as duas senhoras, poxa, que legal, você vai ser mãe, queriam abraçá-la, né? Assim, no fundo, né, parabenizá-la, vamos dizer assim, né, desejosos de dar esse testemunho de dedicação. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para fazer uma visita carinhosa a Raquel nesse momento. Apuleio ouviu as três almas, né, são duas mulheres, amiga de Raquel e um amigo de Segismundo, e de repente Apuleio, depois que ouviu, né, o que ele fez? Olha, para os três, hein, são de nosso lar. Vieram visitar Raquel nesse momento, antes dos 21 dias da reencarnação. O que o Apuleio fez? Como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos vocês, porém, não podemos autorizar a visita a esta hora. Apuleio não autorizou a visita de duas senhoras amigas de Raquel e mais um amigo de Segismundo nesse momento da reencarnação. E ele vai explicar por quê. Nós estamos aproveitando um escasso tempo de harmonia relativa que a mente maternal de Raquel nos oferece para delicado serviço de magnetização celular mais urgente. Aí o Apuleio ainda concentrou, ainda disse assim, não vou permitir vocês conversarem com Raquel, e olha que eram seres de nosso lar, repito, não são qualquer um não, espíritos já com experiência. Depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora. Vocês podem vir depois de 21 dias. Agora não. Salientando-se que a esse tempo ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Então, até os 21 dias, segundo Apuleio explica para o André Luiz e para nós, o processo da reencarnação é tão complicado, é tão sensível, que eles sequer podem se ausentar durante a noite. No caso Raquel, não pode sair também do corpo, como nós saímos durante a noite, ela precisa ficar vigiando ali o corpo, e muito menos o próprio Segismundo, muito ligado ao perispírito de Raquel. Só depois do 21º dia de gestação é que os dois podem, né, afastar relativamente do corpo, né, através do sonho, no estado do sono físico, é o que ele está explicando. Não há dúvida, não desejamos aí os três, pois bem, não tem dúvida, realmente não vamos atrapalhar aí o desenvolvimento do trabalho. Sabemos que a Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, né, uma delas comentou, e essa alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque para ela, poderia prejudicar nessa reencarnação, até alegria, hein? Até alegria, que ela ia ficar muito alegre, mas poderia traumatizar o ser. Veja a sensibilidade de um processo gestatório a partir do feto até os 21 dias de desenvolvimento do embrião.
É o que precisamos evitar, explicou Apileio, né? Não vamos parar, então não vai ter essa visita hoje, tá? Você me perdoe. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui quando lhe seja possível, não somente para beneficiá-los com os valores do estímulo espiritual, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do fécton. Voltaremos na primeira oportunidade, exclamou daquele trio, né? Exclamou uma das visitantes, até ali estava silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel nesse momento, concordamos. E acentuou, temos uma série de excursões hoje para fazer, né? Para a próxima noite, e em outro momento nós vamos voltar aqui para ver a nossa amiga Raquel. Faremos de tudo para oferecer-lhes um estado d'alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor atencioso. Logo após, despediram-se os visitantes, enquanto André Luiz registrava mais essa preciosa lição do plano espiritual, ou seja, Apuleio não permitiu que amigos de Raquel e do próprio Segismundo visitassem, nesse primeiro momento, até os 21 dias de gestação. Não, há todo um cuidado extremo, e repito, e todo esse cuidado extremo vai até os 7 anos de idade, esse é muito mais detalhado, mas o cuidado com o reencarnante até os 7 anos de idade. A sós, de novo, Apuleio esclareceu bondosamente para o André Luiz, o momento que atravessamos é muito delicado, nós não podemos distrair a nossa atenção, e noite a noite penetrei a Câmara de Trabalho reencarnacionista aprendendo e cooperando, diz André Luiz. Então ele toda noite estava lá aprendendo o processo da reencarnação, para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Aí ele vai dar termos bastante técnicos que eu vou deixar, não para falar os termos técnicos médicos, né, que ele vai falar aqui depois, da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se do molde de Raquel, utilizaram mentalmente o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo de nova reencarnação. Eu vou ficar por aqui para dar continuidade ainda a esses detalhes que o Apuleio dá para André Luiz, considerando que nós, espíritas, por mais que tentemos debruçar para entender os detalhamentos de uma reencarnação, esse aqui é um padrão de uma reencarnação, mas nenhuma reencarnação é igual a outra, mas são detalhes importantes. Primeiro, o detalhe, né, a escolha do futuro gênero, né, do sexo do reencarnante, a questão dessa corrida do espermatozoide rumo ao óvulo, o óvulo em harmonia, onde a harmonia que vai interferir nessa reencarnação, o tempo que se dure, né, os 5 minutos para romper essa camada externa e mais os 10 minutos, são 15 minutos para chegar ao núcleo, para que realmente se possa se dizer que houve a concepção, e só a partir de 15 minutos, a partir de chegar ao núcleo do óvulo, o espermatozoide chegar no núcleo do óvulo, é que o espírito vai fazer a ligação, é onde a espiritualidade vai fazer essa ligação, num processo de concepção. A questão dos 21 dias aqui, a questão do repouso, a questão de toda uma preparação no campo da magnetização, a utilização permanente para a multiplicação celular. Então, eu repito para vocês, meus irmãos, de que a reencarnação é um tema muito complexo, ele está aqui, muitos não vão entender, nós não temos material ainda, hoje na Terra, a espiritualidade ainda não traz esses detalhes muito técnicos, vocês podem encontrar alguma coisa, e que não é tão simples de ser entendido, em evolução em 2 mundos. Mas são termos muito técnicos, eu diria que são densos para quem não é da área, ou medicina, ou biologia e etc. Eu que não sou da área, eu sou historiador, evidentemente eu estou fazendo uma leitura sob o ponto de vista doutrinário, sob o ponto de vista espírita, fica mais fácil. Sob o ponto de vista médico é muito mais complicado, porque é um tema que eu não estudei medicina, né? Então, para a próxima quarta-feira, nós vamos continuar esse tema, continuar exatamente explicando como é que vai se dar todo esse processo dessa reencarnação de Segismundo, para que nós possamos ter uma pálida ideia. Ele falou até de aborto aqui, das questões dos abortos irresponsáveis, ou do aborto por despreparo biológico, ou o aborto realmente que os países que provocam aborto por aí realmente estão cometendo um gravíssimo crime ante as leis de Deus.
E eu digo e repito que a medicina ela deveria ser, né, em condições normais, menos materialista, mais espiritualista, para promover a vida e nunca a morte. E nunca a morte. E os países, as grandes indústrias de fármacos, né, as grandes indústrias de remédios do mundo, o que eles mais promovem no mundo de hoje é exatamente a promoção da morte dos nascituros. O que mais eles desejam é isso. Os que as mais fundações, como a Fundação Rockefeller e outras fundações, que promovem no mundo inteiro exatamente o festival de aborto, o infeliz festival, trágico festival de abortos no mundo. E isso está acontecendo, porque isso traz consequência para toda a sociedade, sobretudo para os países que adotam legalizar o aborto. O Brasil ainda não legalizou parte, né? Porque já tem muita coisa legalizada aí, que já se legalizou a questão do feto anencéfalo, né? E a questão também da violência por estupro. Existem algumas legalizações, está se abrindo brecha. Então eu acho que o Brasil, nós do Brasil, temos uma responsabilidade muito grande, já que nós temos um espiritismo como uma doutrina que abre a consciência da maioria daqueles que buscam em nome de Deus uma harmonia na vida social. Se nós aprovarmos em algum momento, com certeza absoluta, esse tipo de situação do aborto, eu tenho certeza que o Brasil vai trazer para si ônus pesadíssimo para a sociedade, muito pesado, vai trazer, os orientais chamam de karma, né? Espírita não usa muito esse nome, embora a Joana de Anjos já usou umas vezes e Manuel Filomeno de Miranda também já utilizou, mas de qualquer maneira traz um ônus pesado, é uma responsabilidade muito grande. Tudo que nós pudermos fazer para evitar exatamente a legalização no Brasil ou a descriminalização, que as mulheres sempre dizem, né? Algumas delas, né? Que eu chamo de, em algum momento, irresponsável, eu sou dona do meu corpo. Não, você não é dono do seu corpo, não é mesmo. O corpo não lhe pertence, esse corpo não é meu. Esse corpo é um empréstimo que Deus realmente nos concede para que, como apenas usufruto, nós possamos desenvolver as nossas virtudes para o nosso progresso espiritual. Não ao contrário, não para satisfazer ao desejo da carne. Evidentemente que não. Então, assim, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Não, senhora. O corpo não é seu, ele precisa ser preservado. Me perdoe essa chamada e puxão de orelha, porque as pessoas têm que botar na cabeça que o corpo não é dela. O corpo é um empréstimo. Isso aqui nós somos depositários, temos que tratar muito bem esse corpo, tratar com muito carinho. E o corpo do bebê também não é dela, né? O corpo é meu, eu faço o que quer com o meu corpo, aquele é um ser. 15 minutos depois já tem um espírito ali realmente ligado no processo de concepção, quando se dá biologicamente a concepção, não é dela. Aquele corpo é outro, é um indivíduo que está ali dentro. Que Jesus nos abençoe. Desculpe essa minha forma mais enérgica de falar, mas é inconcebível um cristão, em países cristãos, aceitar esse tipo de situação, do qual se legaliza o assassinato de crianças no ventre de uma mãe. Realmente, me perdoe. Palavras fortes, mas eu não tenho outras palavras nesse momento para dizer, depois de tudo que eu estou estudando sobre como ocorre uma reencarnação. 21 dias de um preparo total, nem amigos podem visitar, e aqui as pessoas expelindo os seres humanos como se fosse um bicho, coisa qualquer. Me perdoe. Um grande abraço para todos vocês e até a quarta-feira que vem.